Modificações em veículos. Um dos principais objetivos da vistoria de identificação veicular é verificar se as características originais do veículo e de seus componentes foram alteradas. Caso sejam constatadas modificações, a vistoria também deve avaliar se as alterações foram devidamente autorizadas, regularizadas e registradas no prontuário do veículo. De acordo com o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, nenhum proprietário ou responsável pode modificar as características originais de fábrica do veículo sem autorização prévia da autoridade de trânsito competente. Então, vamos entender um pouco mais sobre o processo de solicitação de modificação. Conforme a resolução vigente, existe um processo para ser feito para fazer a solicitação da modificação. Eu vou passar passo a passo para vocês, para que vocês compreendam um pouco mais de como é feita essa solicitação. O primeiro passo é verificar se a modificação desejada está prevista na resolução vigente. Caso esteja autorizada, o interessado pode seguir para a próxima etapa. Caso a modificação desejada não tenha sido encontrada na resolução vigente, subentende-se que essa modificação ela não é permitida, porque não tem um escopo para poder fazer a avaliação dela, tá? Então, se ela não tiver na resolução vigente, subentende-se que ela é uma modificação não permitida. Passo 2. Autorização prévia. É necessário solicitar a autorização prévia junto à autoridade responsável pelo registro e licenciamento do veículo. Nos casos de modificações sujeitas à homologação compulsória, será preciso obter um novo código de marca, modelo, versão e emitir o CAT, Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Passo 3. Com autorização em mãos, o veículo deve ser levado a uma empresa especializada que realizará a modificação conforme os parâmetros técnicos exigidos. Passo 4. Inspeção técnica e emissão do CSV. Após a modificação, o veículo deve passar por uma inspeção técnica em uma instituição responsável pela emissão do Certificado de Segurança Veicular, CSV, caso a alteração exija esse procedimento. Passo 5. Vistoria de identificação veicular. Em posse do laudo CSV, o veículo deve ser levado a uma empresa credenciada para a realização da vistoria de identificação veicular e documental. Nos casos de modificações onde não se exige o CSV, o veículo pode ser apresentado à empresa de vistoria logo após a sua modificação. Por exemplo, modificação de cor. Não exige o CSV. Então, após a nova pintura ou adesivamento no veículo, ele pode ser apresentado diretamente à empresa de vistoria, onde vai apontar a modificação realizada no veículo. Passo 6. Apresentação da documentação. Por fim, todos os documentos exigidos devem ser entregues na unidade de trânsito onde a solicitação foi feita, para que a modificação seja oficialmente registrada no prontuário do veículo. Durante o processo de vistoria, o vistoriador deve verificar se o veículo possui modificações de característica e se essas modificações foram autorizadas e regularizadas. Então, vamos usar esse veículo como exemplo, onde se nota que o veículo foi rebaixado. Vamos seguir um passo a passo para saber qual é o procedimento correto a ser feito. O primeiro passo, o vistoriador deve verificar se essa modificação já foi regularizada. Como que ele vai fazer isso? Verificando no campo de observação do documento, no caso de uma suspensão modificada, ou olhar nos dados fornecidos pelo sistema, dados fornecidos diretamente pelo órgão. Caso contrário, não tenha sido regularizado, vamos seguir esse passo a passo.
Se já foi regularizado, está tudo certo, desde que o veículo ainda atenda essas características. Por exemplo, se o veículo foi rebaixado, foi regularizado e o proprietário voltou à configuração original do veículo, isso também é uma modificação. Então ele não corresponde mais ao que estava no documento. Ele precisa voltar na configuração original. Caso contrário, vamos dar sequência nesse processo. Durante o processo de avaliação de modificação, a primeira pergunta a se fazer é: consta a modificação divergente do registro do veículo? Se a resposta for não, então significa que o veículo está aprovado nesse aspecto. Se a resposta for sim, vem a segunda pergunta: essa modificação é permitida para o tipo de veículo? Para descobrir se essa modificação é permitida para esse tipo de veículo, devemos verificar na resolução vigente. No caso, a resolução número 916 de 2022 e os seus anexos. Mais específico, o anexo 4 e 5 da resolução número 916. No anexo 4 da resolução número 916 de 2022, trata sobre modificações permitidas em veículos sujeitos à homologação compulsória. Tá? Então, o anexo 4 ele trata sobre transformações. Já o anexo 5, ele trata sobre modificações permitidas em veículos não sujeitos à homologação compulsória. No nosso caso, a modificação que foi encontrada no veículo foi de suspensão. Então aqui está as modificações, a aplicação, a exigência e a classificação do veículo após a modificação. Então, qual que foi a modificação? Ele alterou a suspensão do veículo. Então, o item 9, alteração dos componentes do sistema de suspensão. Em quais veículos que são permitidos esse tipo de modificação? Em automóvel, em caminhoneta, em caminhonete, caminhão, caminhão-trator, reboque, semi-reboque, ônibus, micro-ônibus, utilitário e motor-casa. Qual que é a sua exigência? O CSV e o artigo 8º desta resolução. Como que ele vai ficar após a sua modificação? O tipo, ele continua o mesmo, a espécie continua a mesma, a carroceria continua a mesma. Então isso não vai mudar. O que vai mudar é que vai acrescentar no campo de observação a altura que o veículo vai permanecer, tá? Então, a nova altura. Isso que tem que constar no campo de observação do documento para esse tipo de modificação. Aí tem várias outras modificações aqui que você pode olhar na tabela de acordo com a alteração que o veículo se encontra aí para vocês, tá bom? Então aqui ó, modificação de cor. Todos os veículos podem fazer essa modificação, tá? Artigo 3º e 14º desta resolução. Como eu havia dito antes, não precisa de CSV para modificação de cor. Retornando para o fluxo, voltamos à questão. Essa modificação é permitida para o tipo de veículo? Se a resposta for não, automaticamente o laudo deve ser gerado como reprovado para esse aspecto. Caso a resposta seja sim, vamos para a próxima pergunta. Essa modificação necessita de CSV? Se a resposta for não, o laudo deve ser gerado aprovado com apontamento. Se a resposta for sim, vamos para a próxima pergunta. O cliente apresentou o CSV? Se a resposta for não, o laudo deve ser gerado como reprovado. Se a resposta for sim, o laudo deve ser gerado aprovado com apontamento. O apontamento é para que o órgão identifique que o veículo está passando por um processo de modificação
e solicite toda a documentação necessária para essa modificação.